Bom, boa noite, pessoal. Gostaria de dizer que é um privilégio estar transmitindo a nossa primeira live, né, da Liga Acadêmica de Materiais Dentários. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Lopes Puls, eu sou o presidente dessa liga atual. Estou no terceiro ano da FORP e eu queria dar 2 recadinhos antes da gente começar a nossa palestra com a nossa professora titular, professora doutora Andréa Cândido dos Reis, que muito gentilmente cedeu a gente esse tempinho para falar um pouco para a gente sobre inovações em materiais odontológicos. E eu queria dar o recado de que o nosso sorteio ele vai funcionar da seguinte maneira: vocês precisam tirar um print da nossa live, assistindo ela, e postar nos stories. E marcar a LAND, a NIMP, FORP USP, que é o departamento também, e a Aspen Jalecos, para concorrer a um jaleco no final dessa transmissão. Ele vai ficar... O sorteio vai acontecer logo depois da nossa live. E o recado sobre o certificado também é que vocês têm que tirar um print assistindo a nossa live, marcar a Land FORP USP, e a emissão vai ocorrer até 2 horas após essa transmissão. De resto é isso, eu desejo a todos uma boa live e a nossa professora Andréa que ela possa nos proporcionar um pouco mais de entendimento sobre os materiais odontológicos, as inovações e o que há de mais novo nessa área. Muito obrigado. Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que eu estou vendo que estão entrando aí, o pessoal da LAND, né? Todo mundo, pós-graduandos, alunos da graduação da FORP, né? Estou vendo que até de outras escolas, professores, colegas nossos de outros departamentos, outras escolas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Mas também gostaria de falar uma coisa muito especial para você, Gustavo, para todos os organizadores da LAND e também das outras ligas acadêmicas da FORP. Olha, não sei se vocês conseguem imaginar a importância do papel de vocês nesse momento que nós estamos vivendo. As ligas acadêmicas, elas estão servindo para mostrar o desejo dos alunos, a força dos alunos, a motivação dos alunos e direcionar nós, professores, a todos os assuntos que possam contribuir e que muitas vezes não estejam incluídos no currículo acadêmico. Então, isso nos dá não só uma alegria muito grande, e quando vocês me convidaram para participar, eu não fiquei só muito alegre, mas eu fiquei honrada, né, de ver tudo que vocês estão fazendo, quantas ideias surgindo, a capacidade de organização de vocês e a inter-relação que vocês têm com todas as ligas, ou seja, são todos os alunos da graduação se unindo, professores do nosso departamento, de outros departamentos e até de outras escolas colaborando. Então, para mim, olha, eu não tenho palavras para dizer a satisfação e principalmente a satisfação de fazer a primeira live, tá? Então, um beijo gigante a todos vocês. Em breve nós estaremos presencialmente conversando. Então, vamos lá. Uma outra coisa que me deixou muito contente foi a escolha do tema, né? A escolha do tema que foi feito. Falar de inovação em materiais. Então, nós tínhamos algumas propostas de temas, né? De implantes, mini implantes, próteses, materiais aplicados à prótese, de aplicação clínica direta. E vocês escolheram que nós falássemos sobre inovação. Então, isso já mostra em que espaço, né, do futuro e do presente vocês se encontram, uma nova mentalidade da odontologia. Muito bem. Para começar, então, Gustavo, você pode me interromper quando você quiser, se vocês tiverem perguntas, tá? Às vezes eu não vou conseguir ler todo mundo que está entrando aqui, mas todo mundo já receba aí meu abraço, você me interrompe. Gustavo, é o seguinte, Gustavo, né, e ouvintes, para a gente falar sobre inovação e efetividade clínica dos materiais, talvez fosse interessante nós discutirmos um pouco sobre qual é o nosso entendimento de efetividade clínica. Efetividade clínica é um resultado final e duradouro que nós não alcançamos com um item só. Então, dentro da complexidade da odontologia, da área odontológica, que é grande e já bastante evoluída, são muitos os fatores que nós temos que considerar para ter efetividade clínica.
Mas 3 pilares podem ser ressaltados com carinho. O primeiro deles é o diagnóstico. Então, não é possível a gente conseguir efetividade clínica se nós não dominarmos o diagnóstico do problema que o paciente tem. Gustavo, eu vou falar um pouquinho antes dos slides, tá? Ok. Já eu te aviso para a gente passar. Então, não é possível ter efetividade clínica sem o correto diagnóstico. Não só o diagnóstico que está ali instalado, uma cárie, um problema periodontal, um problema endodôntico, necessidade de extração, necessidade de colocar um implante, não só o problema instalado, mas as condições sistêmicas do paciente, sistêmicas e emocionais que levaram àquela condição. Porque é esse conhecimento que vai proporcionar que nós saibamos qual é o material, qual é a técnica e qual é o prognóstico, a continuidade, a durabilidade desse procedimento. E dentro da área do diagnóstico, nós temos diversas sub-áreas e suas inovações. As inovações que nós temos hoje, para que podem nos auxiliar a fazer um bom diagnóstico. Esse é um fator. O outro fator são as técnicas, né? Os materiais e as técnicas. Falando dos materiais, são diversos os materiais que nós temos à disposição para todas as áreas. Para prótese, para odontologia restauradora, para reabilitação de modo geral, para os tratamentos de periodontia, dos implantes cirúrgicos, ortodônticos, são os diversos materiais. E para isso nós precisamos conhecer deles as propriedades, a aplicação e a indicação e correlacionar esses materiais e essas propriedades aos problemas dos pacientes. Como assim? Um paciente que tem uma parafunção como o apertamento e o bruxismo. Por melhor que sejam as propriedades dos materiais, eu preciso correlacionar a aplicação à indicação e diagnóstico. Além disso, não são só os materiais, mas as técnicas, porque para que os materiais eles sejam aproveitados na sua maior amplitude de propriedades, nós precisamos conhecer as técnicas para que a gente possa fazer uma aplicação. Então, não adianta saber a necessidade de uma coroa, o melhor material disponível para a realização de uma coroa, se eu não tenho domínio do preparo dental para receber essa coroa, do preparo dental para receber uma restauração, do preparo do leito ósseo para receber um implante, do preparo pré-cirúrgico para se fazer um levantamento de seio maxilar. Digo isso porque em todos os processos odontológicos nós vamos ter que saber esse tripé para poder aproveitar o máximo dos materiais e da inovação desses materiais e da inovação de todos os processos e técnicas. Veja bem, quão diferente hoje é um exame tomográfico. Se eu não sei analisar um exame tomográfico, não adianta eu receber aquele monte de imagens, né? Se eu não sei avaliar, se eu não sei reconhecer o diagnóstico. Isso para situar a gente nesse momento de que efetividade clínica, ela vai muito além de inovação em técnicas, de inovação em materiais. Ela vai de um conhecimento que envolva esse mínimo de diagnóstico, da técnica a ser aplicada e do material propriamente dito. E da correlação entre eles, certo? Às vezes, a porcelana que apresenta a maior dureza, né, ou a melhor translucidez, não é a mais indicada para determinados casos. Então, partindo desse princípio, a gente consegue fazer considerações sobre o que é efetividade clínica. É por isso que a odontologia é uma disciplina tão rica e que necessita cada vez mais da inter-relação dos profissionais, né? Da multitrans e interdisciplinaridade, como diz o professor Vinícius, do Departamento de Materiais Dentários,
para que a gente consiga aproveitar o máximo das técnicas, propriedades de materiais e acerto diagnóstico, certo? Bom, considerando essa situação da efetividade clínica, vamos pegar agora aquela parte, aquele pilar chamado materiais e inovação em materiais. Para que a gente fale também de inovação em materiais, é importante a gente saber o que é inovação. O que será que é inovação? Existe uma diferença grande entre descoberta é uma coisa, invenção é outra coisa e inovação é outra coisa. Então, o que é descoberta? Descoberta é quando algo da natureza ou algum material é descoberto, há aquela descoberta e há a comprovação e a concordância da sociedade científica daquela área dizendo o que foi descoberto. Por exemplo, foi descoberto um novo planeta, foi descoberto uma nova espécie marinha, foi descoberto um novo elemento químico. Então, isso foi descoberto no Brasil, né? Então, por exemplo, eu via numa palestra recentemente que falaram, não, os vikings já tinham descoberto o Brasil, outros já tinham descoberto o Brasil, mas os portugueses vieram, colonizaram o Brasil e deixaram, colonizaram e marcaram que a descoberta foi feita por eles. Então, isso é uma descoberta. Invenção. O que é uma invenção? Invenção é tudo aquilo que promove um protótipo. Então, há dois exemplos clássicos de invenção. A invenção da lâmpada. A eletricidade já era reconhecida, mas a eletricidade conduzida para a claridade que Thomas Edison obteve depois de mais de 700 tentativas, que foi a invenção da lâmpada, isso foi uma invenção. E nós tivemos aí uma lâmpada, ou seja, nós tivemos um protótipo da lâmpada. Então, Thomas Edison inventou a lâmpada. Outro exemplo clássico de invenção é o avião. Então, Santos Dumont, né, tem até uma briga que foi Santos Dumont ou outros irmãos americanos que descobriram, que inventaram o avião. Santos Dumont inventou o avião. Então, diferença em descoberta e invenção. E inovação, o que é inovação? Quando nós falamos de inovação, nós falamos necessariamente de uso, aplicação e mercado. Então, por exemplo, a Embraer, ela não inventou o avião, mas a Embraer, ela inova em aviões, porque ela desenvolve aviões, ela aprimora aviões e ela coloca no mercado. Então, a inovação, ela tem um vínculo forte com a venda, com o mercado, com pequenas mudanças em inventos já realizados para aumentar a venda ou para aumentar a efetividade de determinado material. Então, essa é uma colocação interessante do que é inovação e do que é invenção. Na odontologia, por exemplo, os implantes odontológicos, eles não foram inventados. Os implantes odontológicos, eles foram uma inovação a partir de parafusos ortopédicos, né? Então, já existia a invenção de parafusos ortopédicos que eram utilizados para estabilização de vértebras, de coluna ou fraturas em diversos ossos. E aí, de uma inovação desses parafusos, nós tivemos os implantes odontológicos. E a partir desses primeiros implantes, para que nós melhorássemos técnicas, aplicação, individualização dos casos, foram feitas as diversas inovações para os implantes, para que a gente ampliasse a aplicação, para satisfazer uma necessidade social, uma necessidade individual, pessoal e de mercado, certo? Então, essa é uma introdução do que seria essa inovação, certo? E aí, como que na universidade nós falamos de inovação em materiais, né, ou em prótese, ou em técnicas?
Porque a universidade, inclusive a Universidade de São Paulo e muitos outros centros de pesquisa, por que eles são centros de referências e por que eles são importantes? Por que a pesquisa ela é importante para o desenvolvimento de qualquer país? Porque a pesquisa está relacionada com atenção social, atenção individual e atenção de mercado. Então, mesmo que uma empresa desenvolva um parafuso de implante, uma nova resina, um novo material, ela precisa de centros de pesquisa, seja universidades ou não, porque a própria empresa pode ter o seu próprio centro de pesquisa, mas ela precisa de pesquisadores para fazer a avaliação desses materiais, de suas propriedades e da sua efetividade para que a gente possa chegar no mercado, certo? Bom, gente, a partir daí dessa introdução, eu gostaria de contar para vocês algumas coisas, uma parte muito pequena do que a Faculdade de Odontologia da USP faz no sentido de inovação. Então, eu vou apresentar algumas coisas feitas pelo nosso laboratório, mas muitos professores de materiais, de prótese, da clínica, fazem constantemente inovação. E uma coisa muito importante a se dizer, a pesquisa laboratorial, ela segue junto com a clínica, porque a clínica, ela nos dá o aporte para a modificação. Recentemente, tem uns 4 anos, nós fizemos um projeto clínico com mini implantes, e outro dia uma professora da clínica disse, olha, apareceu um paciente com problema tal, o outro de tal forma, o outro estava certo. Esse é o up que nós temos da inter-relação clínica-laboratório para o laboratório reconhecer, olha, a gente precisa inovar mais, inovar aqui, inovar ali, certo? Para que a gente chegue ao melhor resultado possível. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou passar então alguns trabalhos feitos no grupo. Feitos por quem? Feitos por outros professores do nosso departamento, dos departamentos colegas, das universidades afins, Universidade Federal de São Carlos, Unicamp, Universidade Federal de São João del Rei, institutos de pesquisa na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá e mais recentemente, fechado ontem, uma parceria na Espanha. Então são muitas pessoas, muitos laboratórios trabalhando a fim de desenvolver algumas dessas pesquisas que eu vou mostrar para vocês. Então, o nome do nosso laboratório é NIMP, né? Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação. Próximo slide, a gente observa todas as áreas que nós estamos atuando em inovação, que são elas: compósitos, cerâmicas, acrílicos, cimentos, ortodontia, antimicrobianos em especial, implantes, desenvolvimento de kits cirúrgicos e também o desenvolvimento a sugestão de modificações em técnicas cirúrgicas, certo? No próximo slide, vamos ver só alguns membros da equipe que estão hoje, né? Mas a equipe é formada também por outras pessoas, então esses são os professores que estão constantemente, né? Eu, a professora Mariana, o André e a Ana Beatriz, a pós-doutoranda Ana Beatriz. Ana Beatriz também é professora da Unesp nesse momento. E o técnico Edson Volta, que fica no LIPEM, são as pessoas mais próximas que estão dentro da FORP, que trabalham com isso, além de todos os alunos de iniciação científica que nós estamos vendo aí, né? A maioria deles faz parte da LAND, mas muitos outros que não fazem parte também estão conosco, além de outros pesquisadores que utilizam do nosso laboratório e trabalham em parceria conosco e outros professores, né, de outros departamentos, da medicina, da farmácia, etc. No próximo slide, então, eu gostaria de mostrar para você uma das primeiras inovações que nós fizemos em resinas acrílicas, né? Então, como foi a inovação das resinas acrílicas? A primeira coisa que nós fizemos foi partir de uma invenção. Então, o grupo do professor Oswaldo Alves na Unicamp fez um novo rearranjo de elementos químicos e conseguiu desenvolver um material chamado vanadato de prata nanoestruturado.
Esse é um material que nós temos que é chamada a resina acrílica com antimicrobiano. Essas resinas acrílicas, elas foram desenvolvidas a partir de uma inovação do professor Oswaldo Alves, que desenvolveu um material chamado vanadato de prata nanoestruturado, decorado com partículas de prata. Bom, de onde surgiu isso? Nós temos um grande idosos usuários de prótese total, outros problemas que nós temos de contaminação. Então, na foto do lado direito, nós observamos um fio de vanadato e na foto lateral, nós observamos vários tipos de corpos de prova com diferentes concentrações. Cada uma dessas concentrações, elas promovem efetividade frente a diferentes micro-organismos. Então, veja bem, nós fizemos várias concentrações, submetemos essa nova resina acrílica que foi inovada no laboratório, né, no NIMP, por vários alunos, inclusive pela aluna Denise, que fez mestrado e doutorado conosco, que está acompanhando a live. E nós observamos a efetividade desse material frente a diferentes micro-organismos. Muito bem, quando nós fazemos a inovação de um material, o que é necessário fazer? É necessário fazer testes para esses materiais, para conferir se nós proporcionamos nesse material propriedade antimicrobiana. Sim, ótimo. Mas e as outras propriedades? Físicas, propriedades químicas, propriedades mecânicas, biológicas, de citotoxicidade, mutagenicidade, genotoxicidade. Será que nós temos isso? Então, a importância da pesquisa, e da pesquisa com rígida metodologia, é que quando nós fazemos essa inovação em materiais, nós trazemos desde a proposta, da ideia inicial, para que se resolva um determinado problema, fazemos todas as análises e transformamos esse material em materiais viáveis para utilizar no mercado. Uma outra coisa muito importante que nós fazemos dentro da universidade é o patenteamento de produtos. Por que nós fazemos o patenteamento de produtos? Uma informação é a seguinte: para que a gente tenha o efetivo desenvolvimento dos países e para que os países saiam de uma escala de consideração nacional, de uma escala de subdesenvolvido para desenvolvido, um dos itens que conta muito para isso é o grau de inovação e colaboração técnico e científica desse país. E além de trabalhos publicados e produção científica, patentes conta muito. Por quê? Porque essas patentes, elas podem ser vendidas. Então, elas vão atuar no desenvolvimento científico, com formação de recursos humanos, tecnológico, com desenvolvimento de materiais, industriais, com uma injeção de inovação e novas possibilidades para a indústria nacional e também para a venda e exportação de produtos com origem nacional. Então, olha a grandeza do impacto de uma pesquisa dessas. O NIMP, ele tem uma filosofia, né? A filosofia do NIMP é trabalhar, ele tem uma missão que é missão inventiva e inovadora para que nós obtenhamos uma aplicação diretamente para a sociedade, produzindo materiais que sejam mais baratos, viáveis, tecnicamente viáveis, né? Que possam sanar problemas ainda não sanados, como pacientes, por exemplo, com problemas sistêmicos que não possam receber um determinado material. Nós fazemos a inovação para dar a esses materiais propriedades e aumentar a viabilidade desses materiais. E também, a completude da missão do nosso laboratório é desenvolvimento técnico para a indústria e também proteção do meio ambiente. Além disso, nós trabalhamos fortemente na divulgação científica. E como é essa divulgação científica? Além das patentes, nós procuramos divulgar para a sociedade brasileira.
Então, para todos os profissionais da odontologia, então todas as fontes de divulgação, congressos, divulgações nacionais, em jornais de universidade ou em jornais de classe, ou até como palestras de cunho científico em prefeituras ou entidades de classe, ou seja, para que os dentistas brasileiros recebam diretamente essa inovação, esse conhecimento, não só para a aplicação dessa inovação, mas para a sua inspiração, né? Porque, gente, a inovação, ela não está só dentro das universidades. A inovação, ela não vem só a partir de grande desenvolvimento tecnológico, grandes programas de computador, grandes equipamentos, não. A inovação, ela vem de coisas simples. Por exemplo, quando o Face colocou-se a tampa na lata de tinta, onde o pintor poderia abrir e fechar uma lata de tinta, gente, isso foi uma inovação fantástica. Quem é pintor sabe bem a dificuldade que seria abrir uma lata de tinta com um abridor e não fecha depois, né? A tinta seca e estraga. Então, para quem é pintor sabe a grande inovação que é colocar uma lata de tinta. Outra grande inovação extremamente simples, um container. O que é um container? Gente, um container é uma caixa de metal. Só que é uma caixa de metal gigante que pode ser transformada num navio. Ou seja, não tem nada de grande tecnologia, mas tem uma utilidade fantástica. Então é por isso que nós divulgamos em todos os meios de comunicação. A universidade nos pontua, isso é importante, que a gente divulgue nos meios científicos de seletiva política editorial, e nós temos que fazer isso. Porque são esses periódicos que vão demonstrar a importância e o rigor do nosso trabalho. Mas todo mundo tem que saber, para usar e para ser inspirado. Então, além das patentes, né, nós fazemos também publicações em grandes jornais. Então, aí tem outra patente, nessa patente do antimicrobiano, que foi patenteada em 2014. Nos últimos 10 anos, nós conseguimos na Agência USP de Inovação a deposição de 12 patentes. 11 até o mês passado, e agora, depois do advento da Covid, o Dr. André, que é um pós-graduando, trabalhando em conjunto com a farmácia e a Unicamp, desenvolveu um gel antimicrobiano para a gente aplicar em superfícies, né, para tentar aí reduzir ou amplificar o potencial do álcool, né, na desinfecção de superfícies, né? Então, é a 12ª deposição de patente do grupo aí em 10 anos, né? Outra inovação que nós procuramos fazer são nos cimentos endodônticos. O cimento endodôntico né, o tratamento endodôntico é um tratamento complexo que precisa de um procedimento químico e mecânico para o seu tratamento e sua efetividade e maior durabilidade. Nós temos muitos cimentos à disposição. Existe uma procura contínua para se dar a esses cimentos endodônticos uma propriedade antimicrobiana que seja mais efetivo a um número maior de micro-organismos, para aumentar a durabilidade e a neoformação óssea. Então, nós fizemos algumas alterações também em cimentos endodônticos e conseguimos bons resultados. Esse trabalho especificamente foi feito pela professora Ana Beatriz, que agora é professora da Unesp, mas que começou nesses trabalhos assim que saiu, né, da iniciação científica. Na iniciação científica ela trabalhava com implantes, depois no mestrado e doutorado ela já começou a trabalhar com cimentos endodônticos. E como foi a pesquisa da Ana Beatriz? Foi do zero. Aí nós vemos uma imagem, né, de como a bactéria ela é envolvida geralmente pela nanopartícula de prata, e o vanadato de prata, que são esses nanofios de vanadato, colocados nele a nanopartícula de prata, nós temos uma vantagem muito grande. Porque a nanopartícula de prata, ela é conhecida como um bactericida muito potente. Mas nós dependemos de uma grande superfície para ter esse efeito bacteriano. Então,
Veja bem, a nanopartícula de prata é um ótimo antimicrobiano, mas ela tinha o problema de formar aglomerados e perder essa efetividade, porque ela aglomerava e não ficava em contato total com a superfície. Quando esse antimicrobiano foi colocado nos nanofios de vanadato, nós conseguimos efetividade antimicrobiana maior por mais tempo, né? Então, e também uma grande desvantagem da nanopartícula de prata era a cor, né? Ele tem uma cor bastante escura, dando um efeito no dente semelhante ao manchamento de amálgama, né, do amálgama. Então, o vanadato de prata, que já é amarelo e nós estamos caminhando para a mudança da cor dele para deixar cada vez mais claro, ele já está mais próximo da cor do dente do que as nanopartículas de prata. Então, olha aí, olha, a Ana Beatriz, ela iniciou do zero, desde as propriedades microbiológicas, para ver se era efetivo, até as propriedades físicas de radiopacidade, de viscosidade, o efeito desses cimentos no dente, para que nós tivéssemos ou não, avaliássemos ou não a alteração da cor. Olha aí, ó, um exemplo da Ana Beatriz, né, avaliando toxicidade e mutação genética. Porque às vezes nós propomos um material sensacional, com propriedades antimicrobianas, com propriedades físicas melhoradas, mas a gente tem um efeito de genotoxicidade e mutagenicidade, que seria um desastre, ninguém quer. Né? Então, a Ana Beatriz ficou anos, né, no departamento de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sob a supervisão da professora Catarina e da professora Elza, para avaliar qual seria a porcentagem ideal de vanadato para a modificação desse cimento que garantisse que esse cimento fosse realmente de boa qualidade. Gente, ao final dessa pesquisa, de pesquisas como essa, é que a gente pode garantir, não pode ir para o mercado. É um novo material que pode ganhar o mercado. Então, está feita, do início ao fim, a inovação. Lembra que eu disse para vocês que inovação, ela visava mercado também? Então, está aí um grande trabalho maravilhoso, né, da Ana Beatriz, que foi publicado em revista de seletiva política editorial, apresentado em congressos, né, é disponível aí no mundo inteiro e para ser aplicado para a sociedade, certo? Bom, outra coisa que nós fazemos no laboratório, do início ao fim, gente, uma coisa interessante para a gente falar. A gente chega aqui, né, mostra esses slides bonitos, sucesso, né? Fez do início ao fim, virou patente, virou publicação, uma apresentação em congresso. Gente, não é tudo que dá certo. Não é tudo que dá certo. Então, a pesquisa é isso mesmo. Muitas coisas nós fizemos, ficamos anos trabalhando e falamos, joga fora que não dá certo, né? E isso é uma finalidade incrível da pesquisa. Por quê? Porque já mostramos, como dissemos, Thomas Edison, né, fez a lâmpada mais de 700 vezes. Né? Todas as 699 vezes mostraram como não fazer. Então, isso é o que nós fazemos. Né? Eliminamos, olha, não coloca tal material em tal lugar que vai ser mutagênico, vai ser citotóxico ou piora as propriedades, certo? Então, a pesquisa, ela apresenta essa dificuldade, mas quando você está envolvido e reconhece o valor e a influência que ela vai ter, principalmente na sociedade, que é a sociedade que nos financia e que precisa dessas novas invenções e inovações, a satisfação, ela é realmente incrível, né? Bom, uma outra linha de pesquisa da gente, que é assim, carinhosa, né? A nossa primeira patente, né, foi essa aqui que vocês estão vendo à direita, que é esse parafuso de implante em tamanhos convencionais, que nós tínhamos a seguinte proposta. Como cirurgiã, quando eu fazia implante, eu falava assim, meu Deus, toda vez que eu coloco uma broca no leito ósseo e retiro essa broca, sai um tanto de osso. E osso é um negócio, aquele monte de célula óssea viva que podia ficar lá. Então, a nossa primeira tentativa foi fazer um parafuso de implante que fosse autoperfurante e autorrosqueante. Ou seja, ele faria a perfuração e ficaria lá. Ele não precisaria ser removido e o preparo do leito ósseo ser feito tantas vezes, removendo
tanto o osso assim. Nós fizemos, então, várias propostas de parafusos, com plataformas de descarregamento de forças diferentes, para evitar uma questão natural dos implantes, que é a perda óssea, né, próxima à cervical. E, lógico, muitas empresas foram trabalhando nessas inovações, fazendo diferentes plataformas. Então, quando nós observamos a evolução da implantodontia em formato e tratamento de superfície, gente, é totalmente diferente de quando eu fiz o meu curso de especialização em implantodontia e prótese. Os componentes protéticos são outros, para mostrar como o desenvolvimento de materiais influencia na efetividade clínica. Então, é a busca, primeiro, conhecimento, onde é que dá defeito, o que eu poderia fazer para melhorar esses defeitos. E a nova a proposta de produtos. É por isso que lá no NIMP, no nosso laboratório, por sermos de materiais dentários propriamente ditos, isso nos dá uma condição boa. Porque, por exemplo, eu fiz o meu pós-doutoramento na engenharia de materiais. Então, você, cirurgião dentista, você sabe o que precisa, mas às vezes você não sabe fazer. Então, quando nós propusemos, né, esse mini implante que eu mostro, né, foi iniciado juntamente com a aluna Mariana Lima, da Costa Valente, que hoje é professora colaboradora do Departamento de Materiais Dentários, né, iniciou com a gente na iniciação científica. No segundo ano, ou seja, participou do zero. Então, vocês da LAND, das outras ligas que estão participando, da Liga de Periodontia, de Pediatria, de Dentística, que trabalham nos seus laboratórios, vocês vão ser professores e pesquisadores que vão chegar num projeto como esse. Então, esse projeto surgiu como dos mini implantes? Esse projeto surgiu da minha grande frustração de pacientes portadores de prótese total, que não tinha osso suficiente, tinha problemas sistêmicos que não permitiam a realização de enxerto ósseo e também não tinha dinheiro para fazer implante, não conseguiam se adaptar com próteses totais inferiores convencionais. Porque a prótese inferior, ela tem, a professora Cláudia logo em breve vai fazer uma live também na LAND, né, que é a nossa professora de prótese total do departamento. O grande problema das próteses totais inferiores é o problema da estabilidade e adaptação. O que são os implantes? Implantes são pilares que proporcionam essa adaptação, melhoram essa adaptação, melhoram essa estabilidade. Então, esses mini implantes, eles foram desenvolvidos para esse público, né? Então, a gente observa aí o desenho do lado, né? Ótimo. Então, a gente sabia o que queria, mas quem é que faz esse desenho? Então, a gente precisa da interligação de várias pessoas. São várias pessoas trabalhando, a interrelação de várias áreas para que a gente chegue num resultado final. Então tá aí o desenho, esses desenhos foram feitos inúmeras vezes, né? E esses implantes, então nós observamos aí nesses desenhos 3 modelos diferentes. Os mini implantes são os últimos, né? Esses mini implantes começaram do zero, do desenho, né? E ensaiados de todas as maneiras, ensaios mecânicos, ensaios físicos, análises de fotoelasticidade para observar qual era a disseminação de forças das diferentes áreas do osso, até a sua aplicação em vivo, né? Só que para isso foram necessárias outras parcerias que nos fizesse tratamento de superfície. Porque nós propusemos só um novo formato. Então, nós fomos acudidos, né, por um pós-doutorando do Departamento de Engenharia de Materiais, né, e sob supervisão do professor Bolfarini, que já tinha inovado em um diferente tratamento de superfície, era uma pesquisa dele que já estava em andamento. Nós juntamos a nossa pesquisa e propusemos um novo tratamento de superfície,
comparado com tratamentos de superfície convencionais. Veja só, nós unimos financiamentos diferentes. O financiamento da FAPESP que nós tivemos nós tivemos até chegar no conhecimento do formato do implante, com o financiamento que a o Departamento de Engenharia de Materiais de São Carlos juntamos as pesquisas, juntamos os resultados para chegar mais rápido à sociedade. E fizemos essa análise óssea, aí nós vemos, né, à esquerda uma análise de microtomografia, onde nós observamos a adaptação óssea, né, estabilidade secundária depois da osseointegração. E estamos caminhando agora para análise celular para ver a viabilidade óssea. E nós concluímos, inclusive, que alguns implantes que nós não apostávamos muito na questão mecânica, porque eles tinham uma estabilidade primária menor durante a cirurgia, são os implantes que promovem as células provavelmente mais viáveis. Por que isso? Porque esses mini implantes, eles inovaram, está aqui a patente dos mini implantes, esses mini implantes, eles inovaram em formato, em material, em técnica. Foi proposta uma técnica diferente, uma técnica com uma única só broca em um modelo de implante e um outro implante em que nenhuma broca era necessária, o próprio implante era broca. Ou seja, quanto menos preparo no leito ósseo eu faço, menor o meu trauma, menor a minha agressão, maior a minha viabilidade celular. Então, observe como para a gente fazer uma inovação em um material, muitos conhecimentos são necessários. Eu tive um professor muito querido, que hoje é professor, acho que é professor aposentado da Poli, da engenharia da Poli, que falava assim: filha, inovação é muito trabalho sistematizado. Inovação, você não acorda com uma grande ideia. Você pode até ter uma grande ideia, depois de meses trabalhando em alguma coisa, você acorda e fala assim: nossa, já tentei tanto isso, e se eu fizer outra coisa? Então, gente, inovação é trabalho sistematizado, né? E muito trabalho sistematizado. Então, olha aí a patente, né? Todas as pessoas que participaram dessa patente, nós observamos aí, inclusive, a presença do Júlio. O Júlio fez parte da patente. Ele é um técnico do nosso laboratório de prótese, né? Muitos que estão assistindo conhecem o Júlio. Onde ele entra nessa patente? Gente, quem que ia fazer os desenhos dessa patente melhor do que o Júlio? Então, olha quantas pessoas diferentes aí trabalhando até que nós chegássemos, né, a um resultado final e pudéssemos patentear o produto, certo? Bom, e aí, né, uma divulgação, esse mini implante, ele foi extensivamente divulgado nos meios de comunicação, teve uma grande repercussão, e a partir deles, muitas outras empresas começaram a ter novas propostas de implante. Então, isso foi muito gratificante, né? Saber que a partir de uma coisa totalmente dentro da universidade, por alunos desde o primeiro ano da iniciação científica até o pós-doutoramento, chegou na sociedade, chegou na indústria. Uma outra coisa que eu tinha dito, né, que era missão do nosso laboratório, era comprometimento ambiental. Esse mini implante ele foi pensado até na embalagem. Porque vocês já imaginaram o quanto o kit é minúsculo? O kit é de uma broca, duas. A gente pensou em 4 brocas para o dentista comprar todas de uma vez. Quanto se gasta em embalagem de esterilização, energia para esterilização, embalagem para kit protético? Quanto se gasta? E isso é jogado no meio ambiente? Então, nosso compromisso também é com o meio ambiente. Quanto se gasta num implante maior, quando ele é torneável? Quanto se gasta em fagulhas de metal que não são reaproveitadas e são jogadas no meio ambiente?
Então, olha aqui, ó, mais uma divulgação, como nós dissemos, né? Nós divulgamos em diários nacionais, né? Tem aqui no Diário Oficial, mas também temos a publicação em periódicos de Seletiva Política Editorial, o JPD, entre muitos outros, onde nós estamos vinculando os trabalhos advindos desse trabalho. Muito bem, desenvolvemos então um kit protético, propusemos uma nova técnica cirúrgica e um novo mini implante. Ótimo. Nós também temos problemas nos componentes protéticos, principalmente proverdentes, onde os componentes protéticos são feitos de metal, que podem causar um problema para o meio ambiente. E aí, essa borracha, ela sofre um maior desgaste, menor resistência à fadiga e uma maior necessidade de troca frequente, elevando o custo, em função da inclinação dos implantes. E essa inclinação dos implantes, ela é muito comum quando os implantes não são menores. Então, olha o quanto uma inovação ela afeta a efetividade clínica. Muito bem, aí o Jason Galo, desde a iniciação científica, pegou novos materiais, o PET, Teflon, poliacetal, entre outros, e fez uma análise detalhadíssima desses materiais, de todas as propriedades, analisando inclusive o grau de transição vítrea, né? Que é aquele ponto em que nós observamos o quanto a temperatura, a mudança de temperatura pode influenciar nesse... vou falar sobre elásticos de ortodontia, depois você me lembra, viu, o Gustavo? O quanto, voltando no Jason, né? O quanto esses materiais aguentam em diferentes temperaturas, sob envelhecimento. Ele envelheceu esses materiais, né? Então ele fez, durante anos, um estudo desses materiais para avaliar qual que era a correlação da estrutura, microestrutura desses materiais com as propriedades, a fim de avaliar não só a escolha de um novo material para componentes, mas ele está próximo a inovar esses materiais, fazendo a modificação química deles para que nós possamos colocar um novo material. Enquanto nós não inovamos na composição, todas essas análises, né? A dissertação de mestrado do Jason, que foi publicado num periódico incrível, com altíssimo impacto, tinha um número gigantesco de análises, onde ele analisou rugosidade, dureza, compressão, envelhecimento, fadiga, análises microscópicas, análises químicas e o mais encantador, o design dessa cápsula. O design, o formato dessa cápsula deveria ser diferente, porque seria material diferente inserido na resina acrílica. E qual seria a durabilidade dessa cápsula no interior da resina? Então, observe, é do zero. É do tarugo de material comprado na loja, né? E analisado item a item, até que se chegasse a uma cápsula inovadora que pudesse ser colocada no mercado. E qual é a coisa fantástica da Faculdade de Odontologia, desse núcleo, dessa unidade? Nós temos a clínica. Então, essas cápsulas foram, depois de aprovadas, né, adaptadas em paciente. Então, foi possível analisar a satisfação do paciente. O Jason tem um paciente que mora muito longe, em outra cidade, e toda necessidade ele só recorre ao Jason, né? Porque ele tinha um histórico de pouca durabilidade de outras cápsulas, e essa cápsula desenvolvida integralmente do começo ao fim na Faculdade de Odontologia oferece mais qualidade de vida para esse paciente, né? Então, do pesquisador dentista, o Jason foi do início do laboratório até a aplicação no paciente, né? Então, tá aí, foi publicado na Mature Science Engineer, né?
mostrando aí todo o trabalho do Jason até a demonstração da efetividade desses materiais, né? Muito bem, só que a odontologia não é só desenvolvimento de material. E a preservação disso? Como que esses materiais vão se comportar na boca? Então, nós pegamos essas cápsulas que faziam parte desse projeto, né? E a Lígia Gabriele Mariotto, que foi a nossa aluna de iniciação científica, a Lígia que agora faz residência em cirurgia em São Paulo, mas na iniciação científica ela submeteu essas cápsulas a diferentes soluções utilizadas para a limpeza de próteses para concluir qual era a resistência, a cápsula que melhor resistia ao maior número de soluções higienizadoras, certo? Então, olha aí, o pessoal que perguntou da ortodontia. Nós não fizemos nenhuma análise dos elásticos ortodônticos, nós não fizemos. Então, não teria como te responder isso. Mas, o quesito materiais para a ortodontia, um sonho que nós sempre tivemos, né, e alguns professores do departamento de ortodontia nos ajudaram muito no início desse trabalho, né, para desenvolver um formato ideal do Bract, né, o professor Fábio foi um deles e muitos outros, o professor Fábio Romano foi um deles e os outros também. Qual que era o nosso problema? Nós tínhamos em mãos um antimicrobiano com excelentes propriedades. E os aparelhos ortodônticos, eles por si só, eles não induzem a cárie, mas eles causam uma dificuldade para a higienização normal do formato dos aparelhos ortodônticos. Isso é normal, qualquer coisa que eu coloque entre os dentes vai promover dificuldade. Então, é lógico que nenhum material vai eliminar a necessidade de uma higienização mais detalhada com usuários de aparelhos ortodônticos. Mas nós procuramos desenvolver um Bract que já tivesse em sua composição um antimicrobiano e com isso diminuir a incidência a proliferação microbiana. Então ele não retira a possibilidade a necessidade da higienização, mas ele diminui a proliferação bacteriana. E nós tivemos muitas dificuldades com esses Bracts, em função de resistência, mas todas as análises foram feitas, desde a efetividade microbiológica, como nós vemos nesse slide, até ensaios de cisalhamento, para observar. Então, tá aí a patente a qual nós nos referimos do dispositivo ortodôntico antibacteriano e o seu uso. Foi patenteado foi depositado em 2018, né, e publicado em 2020. O próximo trabalho que nós fizemos foi a colocação, a transformação daqueles mini implantes que nós desenvolvemos também na FORP, obtidos através de impressão 3D, né, ou manufatura aditiva. Então, numa parceria com a Universidade Federal de São Carlos e um laboratório na Alemanha, nós passamos o projeto do parafuso e eles providenciaram, né, transformaram esse parafuso em um protótipo impresso. Desses parafusos, nós partimos para outros trabalhos, né, onde analisamos a influência desse tipo de superfície, né, na adesão bacteriana, para que a gente pudesse perceber se o fato do implante ser obtido por manufatura aditiva, ele apresentava uma superfície diferente com relação ao comportamento das bactérias, independente da rugosidade, né? Porque hoje se sabe que a questão da rugosidade é uma coisa a ser pensada com relação à adesão de bactérias, né? Porque a adesão de bactérias ela deve ser considerada não só em quantidade, mas também como perfil bacteriano. Nesse próximo slide, nós observamos então uma das publicações de uma revisão sistemática referente à manufatura aditiva desse trabalho que foi feito pela aluna Thaisa de Oliveira. Bom, outro trabalho que foi feito e desenvolvido pela aluna Simone, publicado na Scientific Reports, são os reembasadores usando o antimicrobiano. Foi feita a inovação, então, de um agente reembasador
a ele depositado agente antimicrobiano e testado frente a vários micro-organismos, né? Outro trabalho do laboratório com sucesso também, que foi divulgado, amplamente divulgado, tanto em revistas, né, de alto impacto, como em jornais e diversos outros lugares, congressos, etc., para a gente embasar aquela questão que falamos da divulgação nacional, né? Um outro trabalho do grupo é a análise de cerâmicas antimicrobianas, onde nós temos aí alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e do pós-doutorado trabalhando na análise de cerâmicas com potencial antimicrobiano. As cerâmicas é um material muito utilizado na odontologia, muito requerido, e uma das propriedades que seriam muito interessantes seria que ela tivesse propriedades antimicrobianas, para reduzir toda a possibilidade de infiltração de cárie, né? Não só as bactérias, né, com relação à cárie, mas também aos problemas periodontais, e temos aí a divulgação também desse trabalho que nós fizemos. Bom, nós agradecemos todo esse trabalho, o apoio da Agência USP de Inovação, do Laboratório de Química da Unicamp, a FAPESP, o Laboratório de Engenharia de Materiais, Laboratório da Alemanha, a CAPES, CNPq e principalmente a FORP, na pessoa de todos os seus professores, todos os laboratórios, todos os funcionários, né, alunos, todos, porque todos, a união de todos dessa nossa grande casa FORP é que produz a possibilidade de desenvolvermos tantos trabalhos e a FORP colabora na formação integral de tantos profissionais. Então fica meu agradecimento à LAND, né, a Liga Acadêmica de Materiais Dentários da FORP, que nos deu essa oportunidade de fazer essa breve apresentação. Espero que todos sejam motivados e inspirados a continuar nesse caminho de pesquisa, no objetivo de devolver à sociedade recursos, qualidade de vida e tudo que ela nos proporciona. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.